ela dobrou o avental com a mesma capricho com que dobrava os lençóis de cama alheia. Devagar, pelas pontas, sem deixar vinco mal feito. Era um gesto de quem aprendeu desde cedo que tudo que está nas suas mãos merece o melhor que você tem. Mas desta vez o avental estava sobre seu próprio colo, dentro de um ônibus que cheirava a borracha quente e suor de manhã cedo, e ela ia embora. Não porque quisesse, porque mandaram. 32 anos. E uma terça-feira qualquer foi o suficiente para acabar com tudo. Se você já sentiu que entregou o melhor de si, seus anos, sua lealdade, suas mãos, sua paciência, e no final foi descartada como quem descarta uma vassoura velha que não varre mais bem, essa história é para você, porque existe uma dor específica que nasce não do fracasso, mas da dedicação que não foi enxergada. E existe algo que nenhuma demissão, nenhuma porta fechada, nenhuma ingratidão consegue tirar de uma mulher que ainda tem propósito. Às vezes, basta uma vizinha de 71 anos, uma panela quente e o cheiro de alho dourado para uma vida inteira fazer sentido de um jeito novo. Antes de começar, te convido a se inscrever no canal e a ficar até o final. O seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias como essa, histórias que tocam o coração e nos lembram que recomeço não tem idade, que nossas mãos guardam mais poder do que imaginamos e que Deus raramente fecha uma porta sem estar de pé do outro lado de uma janela que a gente ainda não viu. Clica no sininho e fica comigo. O aglomerado da Serra fica pendurado nos morros do lado sul de Belo Horizonte como uma colcha de retalhos que alguém jogou de cima e deixou cair do jeito que caiu. Casas de tijolo à vista se encaixando nas outras, becos que sobem e descem sem pedir licença, fios de luz passando por cima de vasos de samambaia que ninguém explicou como sobrevivem pendurados assim. É um lugar que a cidade rica finge não ver, mas que acorda mais cedo do que qualquer bairro nobre, porque é daqui que saem as mãos que fazem os outros lugares funcionarem. Na Rua das Magnólias, que tinha uma única magnólia, velha e torta, plantada na calçada da esquina do bar do Zé Pretinho, ficava a casa de número 43. Fachada de reboco cor de areia passada, 2 vasos de manjericão na janela, uma grade pintada de verde escuro que já descascava nas bordas. A porta de madeira abria direto para uma sala pequena com linóleo frio, um aparador com a foto de uma família em moldura de plástico dourado e o cheiro constante de café coado que parecia ter impregnado as próprias paredes ao longo dos anos. Era uma casa que cheirava a cuidado, a mão que passava pano, a alguém que não deixava nada sem atenção. Conceição Aparecida. Ferreira tinha 58 anos e o cabelo grisalho preso num coque que ela mesma chamava de meu capacete. Apertado, firme, sem um fio fora do lugar. Era uma mulher de tamanho médio, ombros largos de quem carregou peso a vida inteira, mãos grandes e gentis, com as cutículas sempre ressecadas do contato com água e sabão. Usava tênis branco, calça preta de elástico e uma blusa com estampa miúda de flores azuis que ela guardava para dias de trabalho. O que na prática era todo dia. No aglomerado da Serra, todo mundo conhecia Conceição. Não porque ela fosse barulhenta ou se metesse nas conversas do portão. Conheciam porque ela era a que passava cedo, antes do sol firme, com sua bolsa de lona preta no ombro e aquele andar decidido de quem tem hora marcada e lugar certo para estar. Lá vai a dona Conceição para o serviço, diziam as crianças. Ela não falta nem quando chove, completavam as vizinhas. Era uma identidade construída ao longo de décadas. A mulher que vai, que chega, que não deixa a peteca cair. A mulher de confiança. Tinha sido casada por 12 anos com Geraldo, que batia à porta sem dar motivo e um dia não voltou mais. Criou o filho Emílio sozinha, que hoje morava em São Paulo e ligava no Natal e no Dia das Mães. Conceição não reclamava disso.
Tinha aprendido cedo que reclamar gasta a mesma energia que trabalhar, e que o trabalho pelo menos deixa alguma coisa para mostrar. O que ela não tinha aprendido, ainda, era o que fazer quando o trabalho vai embora e você fica. Todo dia útil, às 5h40 da manhã, o despertador vermelho da mesa de cabeceira tocava 2 bipes, e Conceição já estava meio acordada, como quem nunca mergulhava fundo no sono por saber que a superfície chamaria logo. Ela levantava, ia ao banheiro, lavava o rosto com água fria. Acorda o corpo e dispensa café, ela dizia. Vestia a roupa de trabalho com os olhos ainda entreabertos e acendia o forno da cozinha para esquentar o pão que tinha sobrado da véspera. Enquanto o pão esquentava, ela ficava parada olhando pela janela pequena que dava para o beco, vendo a luz da madrugada ir cedendo aos poucos. Vou fazer o quê no final do ano se a doutora Renata resolver viajar de novo e fechar a casa por um mês? O pensamento aparecia sempre sem ser chamado, como uma goteira que você tapa e que volta pelo outro lado. Ela enxaguava a xícara, passava um pano rápido na pia, dobrava o pano no cabo da torneira. Pé de feijão não plantado não vira caldo, ela murmurava às vezes, sem saber bem porquê. Era uma frase da mãe, Dona Amélia, que morreu aos 63 de um derrame que veio de mansinho e foi de repente. Conceição pensava na mãe enquanto varria a calçada às vezes. A forma como ela segurava a vassoura pelos 2 lados, quando o cabo estava comprido demais para a altura dela, as costas curvadas, a testa franzida de concentração. Você vai ficar bem, filha. Suas mãos são sua riqueza. Ouvia a voz como se fosse real. Depois fechava o portão e ia para o ponto. Existe um tipo de cansaço que o sono não conserta. Não é o cansaço do músculo, nem o da mente que trabalhou demais. É o cansaço de quem passou anos sendo essencial para os outros e invisível para si mesma, de quem colocou tanto do próprio tempo no projeto da vida alheia que quando para e olha ao redor, não encontra nada com o próprio nome. Conceição não tinha nome para esse cansaço, mas o corpo dela conhecia o peso dele. Na terça-feira, dia 12 de março, Conceição chegou à mansão dos Braga às 6h50 da manhã, como sempre. Entrou pela porta de serviço, pendurou a bolsa no gancho do corredor dos fundos, amarrou o avental, azul marinho, com o nome bordado em branco que a própria doutora Renata tinha mandado fazer num Natal antigo. Estava começando a separar os legumes para o almoço quando a patroa desceu a escada e parou na entrada da cozinha. Estava de roupão creme, cabelo solto, segurando uma xícara de café que não tinha sido ela quem fez. Não olhou para Conceição imediatamente. Ficou 1 segundo olhando para o chão de porcelana branca. Conceição, eu precisava conversar com você. Sentaram na sala, a sala de visitas, não a mesa da cozinha onde tomavam café às vezes. Isso Conceição notou. A doutora Renata tirou um envelope pardo da gaveta da mesinha lateral e colocou sobre a almofada ao lado, sem entregar diretamente. A gente vai fazer uma reforma grande no imóvel. Praticamente a casa inteira. Vai demorar uns 6 meses, pelo menos. E durante esse tempo... Fez uma pausa. Durante esse tempo, vai ser inviável manter o serviço doméstico. Não disse. Você está demitida. Mas o envelope estava lá. E os 32 anos de Conceição não cabiam dentro daquele envelope pardo. Conceição ouviu. Assentiu. Pegou o envelope com as 2 mãos, como se fosse algo frágil. Voltou para a cozinha, desatou o avental, dobrou-o com cuidado. Pelas pontas, sem vinco errado. Pegou a bolsa, saiu pela porta de serviço. Não chorou na calçada. Não ainda. Era janeiro de 1992, quando Conceição pisou pela primeira vez naquela cozinha. Tinha 26 anos, Emílio acabara de completar 2. E Geraldo sumira há 4 meses sem deixar dinheiro nem endereço. A doutora Renata, Renata Maria na época, ainda noiva do doutor Sérgio Braga, tinha sido indicada pela prima de uma amiga de uma vizinha,
a corrente comprida da indicação boca a boca que conectava os bairros nobres às comunidades. Você começa na segunda, disse Renata, mal olhando do livro que estava lendo. Conceição disse, obrigada, doutora. E na segunda, ela estava lá. E na terça. E em todos os dias úteis dos 32 anos que se seguiram. Ela se lembrava de um momento específico, em 2008, quando o Dr. Sérgio foi internado de emergência e a doutora Renata ficou 3 dias no hospital sem dormir. Conceição ficou na casa, cuidou do cachorro, cozinhou para os filhos, regou as plantas, pagou o condomínio com o cartão que a patroa havia deixado e anotou tudo num caderninho que entregou depois. Quando a doutora Renata voltou, olhou para o caderninho e disse: "Nossa, Conceição, eu nem sei o que eu faria sem você." Era a frase que Conceição guardava dentro do peito como se fosse dinheiro. Era a frase que a terça-feira de março havia esvaziado de sentido de uma vez. Há uma armadilha invisível que se monta aos poucos, de ato em ato gentil, de ano em ano entregue. É a armadilha de confundir ser necessária com ser valorizada, de acreditar que porque suas mãos são indispensáveis, o seu ser também é. A mulher que cai nessa armadilha não é ingênua, é generosa. É a que aprendeu que a lealdade se prova no dia a dia, que o trabalho honesto fala por si, que a gratidão virá com o tempo. E às vezes vem. Mas às vezes o tempo passa e o que sobra não é gratidão. É um envelope pardo e uma porta de serviço fechando as suas costas. Conceição não era uma tola. Era uma mulher que acreditou que servir bem era suficiente para ser tratada com dignidade. E essa crença, justa como era, não a tinha protegido de nada. Nos primeiros dias em casa, Conceição acordou no horário de sempre. O corpo não sabia que tinha sido dispensado. Às 5h40, o despertador tocou. Ela se levantou, foi ao banheiro, voltou para a cama, ficou olhando para o teto. O silêncio da manhã, que antes era só passagem rápida, agora se esticava feito borracha. Ela arrumou a casa, que já estava arrumada. Lavou 2 xícaras, passou um pano na pia que estava limpa. Ficou parada no meio da cozinha com o pano na mão, sem saber o que fazer com o peso das próximas horas. Na quarta-feira da segunda semana, o filho Emílio ligou de São Paulo. Ela não contou logo. Disse que estava bem, que tinha tirado uns dias de folga. Depois ele perguntou sobre dinheiro e ela disse que estava resolvendo, que não se preocupasse. Quando desligou, ficou olhando para o telefone por um bom tempo. Estava com 58 anos, sem carteira assinada, porque trabalhara sempre por conta. A doutora Renata nunca quis formalizar. E as economias que tinha eram o que eram. Suficientes para 2, 3 meses com cuidado. Depois disso, o buraco. Ela foi até o armário, pegou as contas do mês, colocou na mesa, somou, guardou de volta. Fez isso 3 vezes no mesmo dia. A vizinha da frente, Gertrudes, perguntou por que ela estava em casa numa quinta-feira. Conceição disse que estava de licença. Gertrudes disse, que bom, merece. E foi embora. E Conceição ficou na soleira sentindo o quanto que bom doía quando a ausência não era descanso. Era derrota. Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que trabalhou tanto, dedicou tanto de si mesma, seus anos, sua lealdade, sua saúde, e no final foi descartada sem que ninguém reconhecesse o que você valia de verdade? Se foi assim, escreve aqui nos comentários. Eu também recomeço. Não por mim, escreve por você. Porque às vezes, nomear em voz alta o que estamos vivendo é o primeiro passo para entender que isso não é o fim. É só o fim de um capítulo. Foi numa sexta-feira à noite, quando a chuva fina começou a cair lá fora e a casa ficou com aquele cheiro de terra molhada misturado com a umidade da parede do beco. Conceição estava na cozinha, de pé diante da geladeira aberta, olhando para dentro sem ver nada de útil. Meia cebola embrulhada em papel filme, 2 ovos, um pote de margarina já na metade. Fechou a geladeira,
Abriu de novo. Fechou. Sentou na cadeira da mesa, aquela de madeira com o assento de palhinha que rangia um pouco quando ela enfiava o peso para um lado. Apoiou os cotovelos na toalha xadrez e colocou a testa nas mãos unidas. Os olhos fechados, a respiração descompassada de quem tenta não deixar a onda virar. As lágrimas vieram devagar, sem cerimônia, como quem não quer fazer escândalo, mas não consegue mais segurar. Ela chorou com a boca fechada, os ombros balançando, o peito apertado naquele aperto que não é de doença, mas de algo que pesa demais para ter nome curto. 32 anos. E o que eu tenho para mostrar? A mesa de toalha xadrez, 2 vasos de manjericão, uma foto do Emílio criança na gaveta. Ela levantou a cabeça, enxugou o rosto com as costas da mão. A chuva batia no zinco do telhado do vizinho, com um ritmo que parecia propositalmente cadenciado. E ela perguntou para o teto, para a parede, para o ar úmido da cozinha: Deus, o que é que eu faço agora? A resposta não veio naquela noite. Dona Eunice Perpétua dos Santos morava há 43 anos na casa de número 38, às 6 portas da Conceição, do lado de baixo do beco. Era uma mulher de 71 anos, miúda como um pássaro, cabelo branco cortado curto, sempre com um avental florido amarrado na cintura. Florido mesmo. Estampa grande de girassóis ou de hibiscos que ela mesma escolhia na feira do bairro. Tinha perdido o marido Benedito 12 anos atrás de enfisema. Ficara com a pensão pequena e 2 filhos que moravam longe. E num sábado de manhã, como se alguém tivesse simplesmente decidido aquilo por ela, abriu a janela da sala, botou uma mesinha de madeira na calçada e colocou em cima uma panela de canjica coberta de plástico, um tabuleiro de coxinha, um pote de brigadeiro. Deus provê, mas a gente precisa abrir a loja, ela dizia. Conceição a conhecia de cumprimento de portão há anos, mas foi num sábado de manhã, 3 semanas depois da demissão, que a encontrou de verdade, quando saiu sem destino, de chinelo e blusa velha, e acabou parando diante da mesinha de Dona Eunice por causa do cheiro. Cheiro de canjica com canela. O tipo de cheiro que faz o corpo parar, mesmo quando a cabeça não manda. Dona Eunice serviu a canjica numa xícara de esmalte azul e entregou sem perguntar se queria. Senta aqui um pouco. Conceição sentou no banquinho de plástico ao lado da mesinha. Ficaram um tempo sem falar, ouvindo o movimento do beco, uma moto passando, uma criança chamando por alguém lá em cima. Então Dona Eunice apontou para a jarra de barro que ficava no parapeito da janela dela. Uma jarra velha, rachada no pescoço, com uma planta de folha grossa que transbordava pelas bordas. Sabe que eu achei essa jarra no lixo da esquina? Tava jogada, rachada. Todo mundo tinha dado ela por acabada. Fez uma pausa. Eu trouxe para casa, botei terra, botei muda, reguei. Olha ela agora. A planta era viçosa, escura, com raízes que já escapavam pelo fundo da jarra rachada. Às vezes o que está rachado guarda água melhor do que o que nunca foi testado. Conceição olhou para a jarra. Depois olhou para as próprias mãos em volta da xícara azul. Havia algo que se movia dentro dela. Não uma alegria, não uma solução, mas uma fresta. Como quando você está num quarto escuro e alguém abre uma janela não para iluminar tudo, mas apenas o suficiente para você ver onde estão seus próprios pés. Ela não disse nada, mas as lágrimas que vieram desta vez eram diferentes das da sexta-feira. Não eram de derrota. Eram de alguma coisa que ainda estava tentando nascer. Na segunda-feira seguinte, Conceição ficou sentada à mesa da cozinha por 1 hora, com um caderninho na frente. O mesmo tipo de caderninho de capa dura que ela usara por anos para anotar as contas dos Braga. Escreveu no alto da primeira página, com letra redondinha e cuidadosa, Marmitas Conceição. Ficou olhando para isso por um bom tempo. Depois, escreveu embaixo, segunda a sexta. Depois, prato principal, mais arroz, mais feijão, mais salada. Dobrou a página, abriu de novo.
Era assustador e simples ao mesmo tempo, como a primeira vez que você entra numa piscina e percebe que a água é mais rasa do que parecia de fora. Ela começou com 4 clientes. Dona Eunice, que disse que era a melhor marmita que tinha comido em anos e que não era lisonja, era a avaliação técnica, mais 2 vizinhos que Dona Eunice indicou, e a Gertrudes da frente, que aderiu depois de sentir o cheiro do frango assado com alecrim, que atravessou o beco inteiro numa tarde de quarta-feira. A cozinha de Conceição nunca tinha sido tão usada e tão sua ao mesmo tempo. Ela descobriu que gostava de calcular a quantidade de sal no arroz para 4 porções diferentes de uma vez. Que gostava de deixar o feijão de molho na véspera e acordar e encontrá-lo pronto para o fogo. Que gostava de ser a dona do próprio ritmo. Em abril, ela tinha 12 clientes fixos e uma espera de mais 3 que estavam na fila para a semana seguinte. Comprou uma marmiteira de inox nova, aquela de pilha com 6 andares, usando parte do dinheiro do envelope pardo. Ficou feliz com a compra de um jeito que não conseguia se lembrar de ter ficado com nada nos últimos tempos. Emílio ligou e ela contou. Houve um silêncio do outro lado. Mãe, isso é sério? Tô te ligando de um número sério, meu filho. Ele riu. Ela também. Tem uma diferença entre trabalhar para sobreviver e trabalhar para construir. O corpo faz os mesmos movimentos, mas algo na espinha fica diferente. Em maio, veio o primeiro contratempo. Ela escorregou no beco com a marmiteira. Não caiu, mas derramou a metade. E precisou ligar para 4 clientes avisando que o almoço ia atrasar. Ficou com vergonha uma tarde inteira. Dona Eunice disse: "Você derrubou o almoço, não derrubou o negócio. São coisas diferentes." Conceição relembrou isso enquanto refazia o arroz. Em junho, uma mulher chamada Silvana, que trabalhava como atendente no condomínio Parque das Acácias, o mesmo condomínio do lado oposto do bairro Nobre, onde ficava a mansão dos Braga, passou um sábado na casa da prima no aglomerado e provou uma marmita que a prima tinha guardado para o jantar. "De onde é isso?" "De uma vizinha aqui, Conceição." Silvana pediu o número. Num domingo à tarde, Conceição estava na igreja do bairro, sentada na fileira de madeira escura com a Bíblia no colo. Ela não ia todo domingo, mas quando ia, ficava até o final. O pastor falava sobre sementes e sobre colheita, e Conceição pensava: "Estou plantando. Finalmente, estou plantando em terra minha." Foi uma tarde de agosto quando o telefone tocou com um número desconhecido. Era Silvana. O síndico do Parque das Acácias queria conversar sobre fornecimento de almoço para os 4 porteiros e os 2 seguranças do turno do dia. 6 marmitas de segunda a sexta, entrega até às 11h30. Conceição anotou tudo no caderninho. Disse que ia dar uma resposta até quinta-feira. Desligou, ficou parada segurando o telefone. Depois pegou a calculadora e passou 1 hora fazendo conta. O Parque das Acácias era o condomínio que ficava na mesma rua do condomínio dos Braga. Ela passava por ele todo dia quando ia trabalhar. Conhecia o porteiro da manhã, o seu Raimundo, de aceno de cabeça. Na quinta-feira, ela ligou para Silvana e disse sim. Na segunda seguinte, ela entregou as 6 marmitas no portão do Parque das Acácias com a marmiteira nova de inox, de blusa limpa e tênis branco. O seu Raimundo abriu o portão e disse: "Dona Conceição, boa surpresa." Ela sorriu de um jeito que não precisava de explicação. Não disse: "Trabalhei 32 anos do outro lado dessa rua e fui mandada embora." Não precisava dizer. Ela estava ali, de pé, com comida nas mãos, e desta vez a comida era dela. Numa manhã de setembro, Conceição acordou às 5h40. O despertador tocou, mas ela já estava acordada. Levantou, foi à cozinha, acendeu o forno. Enquanto esperava o óleo esquentar, ficou olhando para os 2 vasos de manjericão na janela. Tinha colocado um terceiro vaso, tomilho,
E ao lado dos vasos, encostada no parapeito, estava a jarra velha de barro que Dona Eunice havia dado de presente semanas atrás, rachada no pescoço, com a folha grossa que transbordava pelas bordas, raízes que escorregavam pelo fundo. Conceição passou o dedo na rachadura da jarra, devagar. Depois, abriu o caderninho de capa dura na página do dia, contou os pedidos, somou as quantidades, escreveu: arroz, 2 quilos, feijão, 1,5, frango, 3 quilos. Fechou o caderninho com a mão espalmada por cima, como quem benze alguma coisa. Lá fora, o beco acordava. A magnólia velha na esquina estava cheia de folhas naquele setembro. E Conceição Ferreira colocou a primeira panela no fogo com a mesma seriedade de sempre. Mas desta vez, a cozinha era dela. Conceição não se tornou outra pessoa. Ela se tornou mais dela mesma. Descobriu que as mãos que durante 32 anos fizeram o almoço da família Braga guardar calor, temperar sem exagero, escolher o ponto certo da carne, essas mãos tinham aprendido tudo o que precisavam aprender para construir algo próprio. A demissão não tirou nada que fosse realmente dela. Tirou só o endereço onde ela depositava o que tinha. Porque é assim que Deus costuma trabalhar, não com fanfarra, não com milagres que param o tráfego, mas com uma jarra rachada numa calçada, uma vizinha de avental florido, o cheiro de canjica com canela numa manhã de sábado. Ele não fechou aquela porta para punir Conceição. Fechou porque ela tinha passado tempo demais construindo o sonho de outra pessoa com as próprias mãos, e havia chegado a hora de ela usar essas mesmas mãos para plantar em terra com o seu nome. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, tempo de semear e tempo de colher. E às vezes, o que parece o fim da colheita é só o Deus que muda a sua estação. E talvez você também esteja numa terça-feira de março da sua vida, com um envelope nas mãos, uma porta fechada nas costas e a sensação de que 32 anos de entrega não valeram nada. Quero te dizer, valeram. Cada panela que você fez com capricho, cada detalhe que você cuidou, cada vez que você foi mesmo sem querer, você estava sendo formada, você estava aprendendo. E o que foi aprendido não some com uma demissão. Fica nas suas mãos, na sua disciplina, no seu jeito de fazer bem feito. Não deixa essas mãos paradas. Planta. Mesmo que a jarra seja velha e rachada. Se essa história tocou o seu coração, escreve aqui nos comentários. Minhas mãos têm propósito. Esse é o recado de hoje. Não deixa que nenhuma porta fechada te convença de que você não tem mais para onde ir. Compartilha esse vídeo com aquela amiga, aquela familiar, aquela conhecida que também está de frente para uma terça-feira difícil e precisa lembrar que recomeço não tem idade e que Deus tem plantio para semente que ainda não germinou. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você ficou até aqui. Até a próxima história. E que Deus abençoe cada par de mãos que está nos assistindo hoje.